Você já se sentiu perdido, sem rumo? Já quis sumir? Você acredita em uma força superior que fala com você? Parece que algo acendeu dentro de você? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Amém? Até porque, irmãos, o nosso tema hoje, né, do grupo Jovens, ele virá. E ele virá para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nem a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, valor dos meus dias. Sobre essa questão que o mundo atrai, nós jovens dessa geração atual, eu acho que essa questão do mundo atrair a gente é uma problemática enorme que tem hoje em dia, porque muitos jovens saem da igreja por conta disso. E realmente é o que eles falam, né? É o que pregam muito na igreja. Se o pecado não fosse bom, a gente não pecava. E eu acho que a geração atual, se eles não experimentarem o verdadeiro evangelho, eles vão ser fracos. Com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Nós temos visto aí, né, a responsabilidade que nós temos de preparar esses jovens, né, essa geração que está surgindo aí para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O convite ao mundo, as facilidades de hoje em dia têm afastado cada vez mais os jovens da presença do Criador, e nós temos conscientizado esses jovens que em breve ele virá, né? O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, independente de idade, né?
independente de se você é idoso ou uma criança, ele vem buscar a sua igreja. E nós temos chamado essa juventude, onde tem vindo tanta facilidade para eles se perderem, a normalidade de tantas coisas erradas, e nós temos chamado eles para se prepararem para a volta, né, daquele que um dia virá. Deus está levantando nesse tempo uma geração que aguarda a volta do noivo. Uma geração que busca a essência do primeiro amor. O Senhor está buscando aqui em Mangaratiba, aqui na nação brasileira, a última geração do arrebatamento. Eu gostaria de saber se aqui existe um povo que está esperando essa volta. Em nome de Jesus. Você que faz parte dessa geração que espera a volta do noivo. Você que faz parte dessa geração que espera ardentemente por esse grande dia do arrebatamento, aonde ouvirá a voz dizendo: aí vem o noivo. Eu gostaria de saber se aqui existe essa igreja preparada, adornada. Não importa a hora que o ponteiro vai bater meia-noite, o importante é que a sua lamparina vai estar acesa. Essa igreja se encontra aqui nessa noite. Eu sei que o tempo está difícil. Eu sei que a luta está muito grande. Eu sei que muitas das vezes o inimigo vem e tenta roubar a sua força. Mas eu gostaria de saber se você crê que o fogo ainda continua ardendo sobre o altar e ele não vai se apagar. Você que precisa desse fogo ardendo dentro de você. Você precisa que essa chama venha arder dentro de você. A chama das primeiras obras. A chama do primeiro amor. Você que não se conforma em viver uma vida de frieza diante daquele que te chamou. Você que acredita que o varão do movimento foi feito, está aqui nesse lugar, e o vaso foi feito para se movimentar. Você que está aqui nessa noite, você pode clamar nessa noite comigo. Existe alguém aqui para concordar comigo? Reacende a chama. Reacende a chama, Senhor. Reacende a chama. Reacende a chama. Aleluia. E eu louvo a Deus, né, pela essa grande responsabilidade que Ele tem dado a mim, a Érica, né, juntamente com a Dani também, de estarmos aí à frente desse trabalho que é árduo, né, temos que ser exemplo em tudo, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos dado condições de ir avante nessa missão. Então nós só agradecemos a Deus por essa missão, essa responsabilidade, mas também por esse grande privilégio, né? E eu tenho certeza que vamos deixar aí um rastro de exemplo para outras gerações que vierem até que Ele venha, até que Ele volte. Você crê que nesse tempo o Senhor está levantando missionários aqui em Mangaratiba? Você crê que nesse tempo Deus está levantando uma geração de oradores que oram, que buscam, que se consagram, que diz não ao pecado? Ministros de louvores, pregadores do evangelho. Você acredita? Então começa a profetizar agora que esse jovem que está do seu lado aí vai ser boca de Deus aqui na terra. Começa a profetizar agora aí para o seu filho, para a sua filha. Você vai ser boca de Deus nessa terra. O Senhor vai te usar com autoridade. O Senhor vai te usar com ousadia. O Senhor vai quebrar cadeias através da sua vida. Começa a declarar agora: não deixe o tempo passar, porque Ele está passando e Ele está voltando e nós estamos parando. Não é hora de parar, é hora de avançar, é hora de avançar. Começa a declarar:
Você vai ser a boca de Deus. Você vai profetizar. Aleluia. Vamos pedir, Senhor, levanta essa geração, Senhor. Levanta essa geração. Levanta do comodismo. Aleluia. Levanta do comodismo, Senhor. Levanta do comodismo, Senhor. Levanta da preguiça espiritual. Levanta de achar que tudo está normal. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Quando você está na igreja, você se sente bem, acolhido. Quando você realmente tem forças para continuar, você não sente mais esse prazer no mundo. E é difícil tanto para quem é do mundo e quer ir para a igreja, tanto para quem está na igreja e vê as pessoas no mundo, porque muitos jovens que hoje em dia estão dentro da igreja, eles veem os amigos, sabe, os familiares que não estão na igreja e querem experimentar aquilo. Poxa, muitos deles, até eu mesma, muito tempo atrás, pensava assim, poxa, e minhas amigas? Poxa, e tal familiar? E quando eu comecei a buscar mais, a entender mais, a querer saber mais sobre o meu chamado, é uma coisa que sumiu. Esse querer sumiu. Porque aí, quando a gente tem também ajuda, quando a gente também tem líderes que estão sempre conosco, os amigos também que nos ajudam a se aproximar mais de Deus, o querer ir para o mundo já não importa, porque a gente se sente bem. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Bom, estar num grupo jovem de igreja é muito importante, porque você pode se aproximar mais de Deus, você pode sentir a presença,
você pode convidar amigos, convidar pessoas para estar dentro de um grupo. Vou dar um exemplo de mim. Eu tinha uma amiga, né, filha da nossa vida hoje em dia, ficava me enchendo o saco para ir para a igreja. Eu falava que eu ia ir, só que eu nunca fui muito, né, não ia. Aí teve um dia que eu mandei mensagem para ela, aí eu fui. Desde lá, vou na igreja, me batizei, tô firme. Hoje em dia tô tocando no Ministério de Louvor e todo mundo que vai lá, todo jovem vai lá, você tem que acolher, você tem que abraçar, porque o que acontece comigo, Deus pode fazer para que aconteça com mais pessoas, para que mais pessoas sejam atraídas e estar na presença de Deus hoje em dia. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Jesus, ele vem nos buscar e é necessário nós estarmos incendiados, porque só vai subir quem estiver incendiado pelo Espírito Santo de Deus. O céu é lugar de crente que pega fogo aqui nesta terra. Nós não precisamos esperar para nos incendiarmos ou para pegarmos fogo quando chegarmos no céu. O fogo ele já foi posto, ele já está em nossas vidas. A fagulha, ela não pode se apagar. O fogo ele tem que continuar em nossas vidas, porque somente incendiados é que nós vamos chegar lá nos céus. Somente incendiados é que nós vamos escutar o toque da trombeta naquele grande dia onde que a trombeta se tocará e nós subiremos ao encontro de Jesus nas nuvens e para todo sempre contaremos que Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E qual é a geração que aguarda esta vinda? Como a nossa irmã falou, nós precisamos ser esta geração que aguarda a vinda de Jesus Cristo. Paulo ele vai falar, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que mais tem feito a igreja não pensar na volta de Cristo é o conformismo com este mundo. Porque, irmãos, o que o mundo tem oferecido, não estou falando só para os jovens, não. Para todos nós, o que o mundo tem oferecido para nós, para a igreja, é bom, é gostoso, mas nos afasta dos caminhos do Senhor. Precisamos entender esta palavra que Paulo ele fala no versículo 1, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos, incendiados, apresentar um culto racional ao Senhor e entendermos que Jesus ele vem. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. O sentimento de estar dentro do grupo jovem
é que verdadeiramente é uma família. A gente tá ali congregando toda quarta, todo domingo de manhã na EBD, todo culto. Temos os ensaios, temos os nossos cultos jovens. E sabemos que não é aquilo, talvez, que esperamos, mas sabemos que na igreja, congregando junto, sabemos que é o melhor pra gente. Porque quando a gente tá firme ali na palavra, congregando, louvando a Deus, a gente sabe que se sair não vai ter mais sentido a nossa vida. Sabemos que talvez não, tenho certeza que a gente vai se arrepender. E quando a gente sai, é difícil voltar. Mas quando estamos ali na graça de Deus, obedecendo, estando juntos, sabemos que o nosso coração, ele é inundado com o amor de Deus. Sabemos que Ele vai estar conosco, nos guiando, e talvez o mundo possa oferecer pra gente uma coisa que na vista de outros pode ser melhor, mas sabemos que não vale a pena. Porque quando Deus dá, é certo. Quando Deus está com a gente, sabemos que é o caminho que devemos trilhar. E Ele vai nos abençoar conforme a Tua graça, conforme o Seu propósito. Mais perto do monte, mais perto da face, crescendo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o que me faz dizer mais Jeová em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Eu tenho me dedicado cada vez mais, tenho começando a tocar também, não é uma coisa que eu fazia antes. Eu comecei a entrar na aula de violão, agora estou um pouco de guitarra. Tenho cada vez mais entrado, presenciando cada vez mais na igreja. E é isso. Mais perto da face, fechado com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. Jovem Semana. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, diz assim, ó: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. A mocidade, ela dura logo. A mocidade dura por um tempo e rápido. Por isso, a nossa orientação é que você, jovem, venha curtir sua juventude, recreando-se de todo o mal, desgosto, mágoa, não se contaminando com esse mundo, se livrando, mas
com alegria, alegria do Senhor. Alegria sempre no Senhor, sabendo que nós, pais, mestres, educadores, nós amamos vocês e vocês venham contar com isso. Mas o melhor amigo de todas as horas é o Senhor Jesus. 3 trombas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Em primeiro lugar, Deus. E vai te acompanhar na mocidade, vai te acompanhar no crescimento, vai te acompanhar no casamento, na sua vida, na velhice, em todos os dias, todos os momentos da sua vida. Jesus, é Jesus. Mas pedimos a vocês, curta primeiro a sua juventude, curta a sua mocidade, porque ela também é rápida, ela é passageira. E nós estamos aqui para abraçá-los, para orientá-los, para incentivá-los a continuar com o mesmo coração que vocês estão hoje, de trabalhar para o Senhor com essa alegria, sendo responsáveis da parte que cabe à juventude, sabendo que a Bíblia, Eclesiastes, diz que naquele tempo o Senhor vai cobrar. Então faça tudo segundo o amor de Deus, segundo a orientação dos responsáveis e continuar crendo que o Senhor é Deus em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa continuar sendo em primeiro lugar da vida de vocês. Vocês podem amar o papai, amar a mamãe, amar os mestres, mas principalmente adorar a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. O que antes era luz já não tem valor. Eu fui encontrado. Eu me sinto muito feliz com esse grupo Jovens. Eu acho muito legal participar do grupo Jovens Semana. Eu me sinto muito feliz com eles ali, eu fico aprendendo mais coisas. Eu sinto que depois que eu entrei no grupo Jovem Semã, a minha vida mudou muito, porque lá eu aprendi o verdadeiro valor das amizades e como deve ser. Eu cresci muito, tanto espiritualmente como pessoa, porque foram amigos que me ajudaram nessa nova caminhada.
porque eu sou cristã, mas eu me converti depois de mais velha. Sempre soube que o caminho era Jesus, mas eu não seguia. E foi lá que eu verdadeiramente conheci Jesus, deixei ele entrar. Então foi uma parte muito importante da minha vida e foram pessoas incríveis que me apoiaram nessa jornada, as minhas líderes, todo o pessoal, tanto da igreja quanto os meus amigos que fazem parte. E eu sou muito abençoada e agradeço muito a Deus por ter eles na minha vida. Em todos esses anos que eu tô lá, uma bênção que eu tive, que é muito grande, que é o meu testemunho que eu carrego comigo, de uma história que começou lá em 2020, onde eu tive uma coisa inexplicável para medicina, que não posso dizer, mas vamos dizer que é um cisto, né? Assim, nas minhas trompas, na minha trompa esquerda, no caso, e que eu tive que operar. Tive que fazer retirada juntamente da minha trompa de Fallope junto pro meu ovário e se perdeu. Mas nesse tempo todo o Senhor falava que eu ia ser curada e eu acreditei firmemente nisso, porque o nosso Deus é o Deus de impossível. Então, eu esperei o tempo da promessa se realizar e, graças a Deus, ela se cumpriu e hoje está tudo de volta. Tudo que foi perdido volta ao seu lugar, porque eu acredito que o meu Deus é o Deus do impossível, o Deus de promessas e o Deus que pode fazer infinitamente mais por todos nós. Basta apenas entregarmos o nosso coração a Ele e sermos fiel à sua palavra. Senhor, agradecemos, Senhor, pela vida da Missilene, que está sempre, Senhor, à tua disposição. Senhor, vai trabalhando na vida dela. Nós não sabemos, Senhor, o que ela tem apresentado a Ti, os sonhos dela, o que ela necessita, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, nós te pedimos, toma cada pedido, cada sonho da Missilene em tuas mãos, Senhor, e vai tratando, vai agindo em cada um deles conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, orienta a Missilene em tudo que vai ser dito no dia de hoje. Senhor, abre a mente, abre os ouvidos, o coração de todos aqueles que estão aqui para ouvir, Senhor, aquilo que a Missilene vem trazendo de Ti, aquilo, Senhor, que ela se permite falar, sendo usada por Ti. Em nome de Jesus, amém. Vou estar lendo aqui Hebreus 10:37, que diz: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Essa passagem ela vai dizer que Jesus voltará a qualquer momento, né? E devemos nos preparar, né, para esse momento da vinda do Senhor Jesus. Todo o nosso tempo aqui nessa terra é uma preparação. E eu louvo a Deus, né, pela semana ter feito parte desse processo, né? Eu me lembro quando eu era uma adolescente, quando eu vim para essa igreja, juntamente com a Célia, uma vizinha, ela era como uma mãe para mim. E aqui eu cresci, né? Namorei, noivei, casei, tive filho, aprendi, né, a ter comunhão com os irmãos, aprendi muita coisa, aprendi que o início desse preparo, né, desse processo para a morada eterna, a gente tem que aprender muita coisa, a lidar, a comunhão com os irmãos, né, ajudava as irmãs aqui na igreja. E eu fui muito ajudada, né, com esse tempo, né? Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um, né, por ter me ajudado. Hoje eu não faço mais parte, mas aqui será sempre a minha casa, de onde eu vi a minha essência, né, a minha casa, a primeira casa espiritual. E eu me emociono porque o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus aquele que transforma, o Deus aquele que pega o improvável, Ele existe. E hoje Ele está em nosso meio. E
eu quero agradecer pela confiança do nosso pastor Ferrazani, das irmãs que me convidaram. Foi aqui que a Célia me trouxe quando eu era uma adolescente. Aqui eu comecei a namorar, eu noivei, eu casei, eu tive minha primeira filha e hoje eu retorno aqui do jeito que Deus falou. E eu vejo a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Eu vejo quanto crescimento aqui. Eu vejo hoje o João tocando essa bateria. Eu falo, Senhor, Deus faz. Eu vejo os jovens a qual eu comecei a liderar. E eu falei, Senhor, Tu faz. E aqui estão as irmãs, no qual o Senhor me permitiu caminhar, aprender e crescer. Porque se eu estou onde eu estou hoje, porque foi aqui que tudo eu aprendi. Tudo eu aprendi aqui. Aprendi a lavar um banheiro da igreja, aprendi a fazer a faxina da igreja, porque é assim que a gente começa. Hoje eu falo assim, queria um tempinho para lavar o banheiro da igreja e eu não consigo. Mas era muito prazeroso. E eu quero te falar nessa noite que o Senhor está nesse lugar. O Senhor já está falando desde o início. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra as vossas Bíblias em Hebreus 10. Eu vou ler somente o 36 ao 39. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Pode tomar o seu assento. Eu tô muito feliz mesmo de ter retornado aqui hoje. E para fazer aquilo que o Senhor me chamou. E hoje os louvores já falou tanto aqui, tanto de tantas coisas, que se fizesse uma oração, mandasse a gente embora, eu acredito que a igreja já havia recebido. E quando a Elisângela me mandou esse convite, o Senhor havia colocado uma passagem no meu coração, que é do mancebo de qualidade. E Hebreus vai dizer que quando você fizer a vontade do Pai, Ele cumpre as promessas na sua vida. Só que a vontade do Pai, às vezes, não é a sua vontade. A vontade do Pai, às vezes, não é agradável aos seus olhos. Mas agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. E quando eu me sentei ali, o Senhor ministrou isso no meu coração. E muitas das vezes não é fácil e nem vai ser. Eu costumo dizer que a caminhada com Cristo não é um morango, não é um mar de rosa, nunca será, nunca vai ser. Mas a nossa essência é obedecer. E aí o Senhor colocou, Marcos 10, 17, eu vou ler, e vai falar sobre o mancebo de qualidade. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom se não há um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondeu, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem,
e segue. Aqui hoje vai falar que, né, o tema que Jesus ele virá. Falta só um pouquinho de tempo e ele virá. Mas para herdar a vida eterna, o Senhor ele sempre vai requerer de nós algo. E eu sempre costumo dizer que o coração, o Senhor ele quer o seu coração. E conforme a palavra diz, ainda um pouquinho de tempo, ou seja, o que há de vir virá. Tudo que passamos aqui nessa terra é um preparo, né? E devemos nos colocar na posição de servos de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. Porque muitas das vezes o querer do Senhor não é o nosso querer, né? O querer do Senhor, às vezes é que a gente saia, às vezes é que a gente permaneça, ou às vezes Ele quer que mude algo em nós para que as promessas dEle venham se cumprir, né? E tudo aqui é um preparo, uma preparação para um dia a gente viver a morada eterna com Ele. Então você, né, que está nesse processo, aceite aquilo que o Senhor propôs da sua vida, né? Tudo aquilo que Ele tem requerido de você, tudo aquilo que Ele tem pedido de você, porque o Senhor ele sempre vai nos pedir algo. Ele sempre vai requerer algo de nós, para que Ele venha cumprir algo na nossa vida. Porque a vida que vivemos aqui é para glorificar e exaltar o nome dEle. E às vezes a vontade da nossa carne não é a vontade do Pai. O dia que aquilo que Ele te pediu, você decide. Porque a nossa caminhada, tudo que é feito é uma decisão. É decisão. Ou vai ou vai. Não tem nesse negócio de hoje eu tô, amanhã eu não tô. Ou vai ou vai. Ou obedece ou obedece. A porta ainda continua estreita. O modelo ainda é o céu. E aí a gente vive num mundo hoje de no nada a ver. Nada a ver. Nada a ver isso aqui. Faz que não tem nada a ver. Mas o modelo ainda é o céu. E o mancebo ele fica triste, porque ele tem que vender tudo o que ele tem. E o que está no seu coração hoje que você não consegue se desprender? Talvez é um perdão. Talvez é falar com um irmão que há muito tempo você não fala. Te feriu e você falou, não foi culpa minha, foi ele que me feriu. Mas servo que é servo, vai lá e faz a tua parte. Eu não sei, mas o Senhor tem falando algo sobre perdão nessa noite. Se o teu coração está preso, porque eu quero te dizer que perdão ele te aprisiona. Fica preso você e quem te fez. Mas você, sabedor da palavra, você sabe da verdade, você conhece, você é o conhecedor da verdade. Vai lá, faz a sua parte, que tu vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se eu tivesse tempo hábil para falar tudo que o Senhor já fez na minha vida, e entre muitas coisas, perdão, eu ficaria aqui horas e horas. O tempo já está se findando, meus irmãos. Não perca mais tempo. Obedeça, mesmo que doa, mesmo que você não queira, mas faz a vontade do Pai. Não recua, não retroceda, permaneça. Não é fácil, nunca será, porque para onde estamos indo é um lugar grandioso, não é pouca coisa. Como o louvor falou, porque pararam de falar do céu? A gente tem que viver o céu aqui na terra, para saber aonde você vai. Porque você só quer viver o céu lá? Não, vou esperar, porque eu vou para o céu, eu tenho essa certeza. Mas quando Deus manda perdoar, não perdoa. Quando Deus manda fazer, não faz. Você não vai para o céu. Isso porque eu estou falando que a palavra diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra.
é a palavra de Deus. E hoje em dia, muitos estão jogando a responsabilidade no pastor, na liderança. Eu não faço isso por causa da minha liderança. Eu não faço isso por causa do meu pastor. Não, você não faz porque você não quer. Que é decisão. A nossa vida ela é feita de decisão. Todo dia você acorda, seu celular desperta para você ir trabalhar. Você decide, ou você vai trabalhar ou fica desempregado. Não é verdade? Obedecer é decisão. Quando Deus fala, fala que está tudo preparado, acredite. Se coloque na posição que você vai ver o que Deus vai fazer. Eu creio que o Senhor falou contigo. Então cuide do teu coração, porque dele procede tudo. O que está no teu coração, o que está no seu coração hoje, precisa estar equiparado àquilo que Deus quer para a sua vida. E se você não conseguir, peça, que Ele é o Deus que transforma. Mas que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, que ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e nós iremos morar com Deus na vida eterna. Amém? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluias! É isso que Deus quer nesta noite, amados. Ver cada um de vocês sorrindo, porque Deus está aqui nesse lugar. Amém? Falar do grupo jovem, né? O grupo jovem Selã. Me emociono muito, porque falar deles é uma expectativa muito, muito grande e muito prazerosa, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente manter o jovem hoje dentro da igreja, né? Dentro do caminho do Senhor, e ver eles ali, né? Desde pequenininhos, crescendo no caminho, sabendo o que é certo, é muito prazeroso. Então, assim, é tão bom, né, quando a gente vê os nossos filhos crescendo na presença e sentindo a presença de Deus realmente, como a minha filha faz parte, né, desse grupo. Então, falar deles eu me emociono mesmo, porque para mim eles são mais do que filhos, né, de coração. Eles são especiais, foram escolhidos por Deus, e essa foi a nossa missão, não só minha, mas da Elisângela, da Daniela também, a gente estar à frente. Foi o que Deus nos deu, esse presente, né, de conduzir essas vidas, porque são o futuro de uma nova geração, é um futuro que nós queremos, um futuro melhor, o futuro dos jovens, Selã, né, trazendo outros jovens, gerando outros jovens. Então isso me emociona muito, e fazer parte não só do grupo jovem, mas da família Selã é um privilégio. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Levante as suas mãos. Você que aguarda essa promessa. Você que espera essa promessa. Você que está se preparando para essa promessa. Glória a Deus, aleluia.
mas a igreja